Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Hoje mais um dia bastante interessante aqui. Nós vamos começar as ações. Olá, pessoal. Vamos dar um minutinho para o pessoal entrar aqui, aí eu já começo as ações normais de planejamento. Primeiro, eu quero agradecer demais a toda a equipe de Portugal que está aqui, ao pessoal que está vindo aqui das equipes do Inova Juntos. Então, pessoal, nós temos muita coisa boa para a gente falar. Baixar o áudio aqui. Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer aqui em nome do SESI, em nome da CNM. Nós estamos começando esse primeiro não, a gente já fez uma primeira ação de trabalho e agora a gente vai para a integração de fato com os municípios portugueses. Isso vai ser muito positivo. Vamos lá, só para a gente ver aqui quem é que está aqui de Portugal. Deixa eu ver aqui, está a Marta Mota, né, que é aqui de Portugal. Deixa eu ver aqui. Rafael Amaral, acho que é, a Cláudia Vasconcelos. Estão entrando mais gente aqui. Giovanni Alegrete, olha o Giovanni entrando também. Deixa eu só ver aqui se ele já ficou. Oi, Giovanni, tudo bem? Oi, desculpa, eu consegui chegar do táxi agora e não consegui um táxi. Ok. Vamos lá. Então, pessoal, nós preparamos aqui uma rápida apresentação para a gente definir o grupo de trabalho, essa forma de interação virtual. Então, nós vamos ter aqui 15 minutinhos, que é essa primeira apresentação. Depois nós iremos para salas independentes para a gente trabalhar essa programação e essas atividades, já definimos as ações. Eu vou fazer uma rápida apresentação aqui. Vamos lá. Então, vamos... Liz, você consegue compartilhar com a gente o PowerPoint rapidinho para tentar manter os prazos e explicar todas as ações? Tá? Só vou falar, Lore, vou te colocar como co-host, porque tem o pessoal entrando na sala e você tem que liberar, e como eu vou compartilhar, fica mais fácil para você liberar. Tá. Tornar Lore entra pronto. como co-host. Pronto, e aí eu consigo compartilhar. Então, vamos lá. Consegue compartilhar? Consegue? Lizzie? Está compartilhando. Não estamos vendo a tela. Estou vendo todo mundo aqui. Estou feliz de ver todo mundo, mas ainda não estou vendo a tela. Isso. Okay. Nada. Então, pessoal, aqui a gente aqui a gente tem as relações dos municípios, isso aqui a gente vai explicar já. Os municípios que estão com maior participação aqui dentro das atividades do Inova Juntos. Se você é um município brasileiro, você não está na lista, a gente já coloca no cluster 1, no cluster 2, já a gente vai fazer essa divisão, tá? Dentro dessa divisão, algumas pessoas vão para uma sala e outras vão para outra. Eu vou junto com o Giovanni e com a Lorena, a gente vai para o cluster 2, e aí nós vamos falar com o pessoal dos Baldios, Olhão, Amal, Guimarães, Coimbra, Cascais, junto aqui do pessoal Cisanvi, Cisga, Taquaritinga do Norte, para já explicar essa questão das opções. Do lado de cá do cluster 1, a gente vai ter essa outra sala com as ações. Esses são os clusters principais. Lembrando, para as pessoas que têm 2 pessoas que estão participando da reunião, tipo assim, eu estou com o PJ do Itajaí, que já tem 2 pessoas, então pode vir um para uma sala, outro para outra sala, se a gente for trabalhar em conjunto. Sei lá, o pessoal de Cascavel, tem um para cá, outro para lá, vamos um para a sala, outro para outra sala. Tá? Mas já a gente faz essa divisão. Primeiro, deixa eu explicar como é que vai funcionar aqui hoje. Próximo, por favor. E eu vou para essa sala, e a Tatiane da oficina e a Lizzie vão para o cluster 1, tá? O que nós vamos fazer aqui? Nós queremos basicamente ouvi-los, isso vai ser bastante bom, e a gente vai ter que fazer uma atinha, que apesar de estarmos com tudo gravado aqui nessa primeira sala, as salas paralelas, nós fizemos uns testes antes, elas não conseguem ser gravadas, tá? Então a gente volta para a sala para fazer uma configuração disso daqui. Então são sugestões aí do plano de trabalho, a gente vai discutir aqui as conferências virtuais de cada um dos clusters, ou seja, agora a gente vai fortalecer a questão do cluster, tá? As expectativas em relação à cooperação virtual e presencial, a gente já estava querendo marcar essa visita, a primeira visita técnica. A nossa ideia original tinha sido dos brasileiros receberem os municípios portugueses primeiro, mas a princípio aí o pessoal de Portugal sugeriu que nós fizéssemos uma primeira visita lá, a gente fala isso mais no finalzinho da minha apresentação. Próximo, por favor.
tá? Então, o que a gente tem aqui? Promover aqui o processo de cooperação entre Brasil e Portugal, que é o foco principal, a interação entre as entidades participantes. Uma coisa muito boa que nós estamos fazendo aqui no Brasil, toda semana nós encontramos com as pessoas e as pessoas já estão amigos, já estão próximas, já interagem, toda semana já cooperam entre si. Então, a gente quer criar, dentro desse guarda-chuva principal das programações e das conferências, outras interações entre os municípios, as duplas ou os trios que a gente vai fechando. Tá? As trocas de experiências e boas práticas e a definição dos espaços de inovação, que alguns do Brasil já estão construindo, inclusive de pessoal do Cisambri. Vamos lá, próximo. Então, aqui a gente tem as opções. Isso aqui é um cronograma pactuado entre o SES e a CNM, tá? Então, nós estamos fazendo aqui reuniões semanais, das quintas-feiras, às 10 às 11h30, no horário do Brasil, 14 às 15h30 em Portugal. Para você que é de Portugal, você viu que nos materiais a gente sempre coloca em amarelo, aquele amarelo rachurado, o horário de Portugal, para ficar fácil a questão do fuso. Lembrando, pessoal, que nós temos 4 horas de fuso útil, né? Porque está muito cedo aqui ou muito tarde em Portugal. Então, a gente tem que ser muito assertivo nisso, tá? Então, entre os participantes portugueses e brasileiros, que nós estamos definindo aí os eixos técnicos da construção, plano de ação, cluster temático e a sistemática de comunicação e acompanhamento entre todos os clusters. Isso é uma ação que nós fazemos da equipe técnica, mas podemos ampliar também para os municípios uma periodicidade. Com os municípios brasileiros, a gente já faz das 9 às 10h30, 10h na quinta-feira, essa revisão das atividades, tá? A comunicação, nós vamos aqui comunicar os municípios portugueses das atividades previstas, ou seja, o tanto que a gente está fazendo lá, quanto que vocês estejam fazendo aqui. E dia 22 a 29, reunião semanal entre os clusters, né? Reunião semanais nas quintas-feiras, aqui, agendas bilaterais dos participantes e atividades de cooperação dos municípios brasileiros. Então, a gente está separando. As coisinhas em verde aqui são essas ações que nós vamos envolver direto o município. As outras são as nossas atividades de cooperação para prepararmos ou para ajudarmos nessas ações. Tá? Então, dia 22 e 29, o que nós vamos fazer? Essa junção, cluster 1 e 2, começar a definir os planos de trabalho, depois a gente faz dia 29, clusters 3 e 4, e faz o plano de trabalho. Portugal entrou com 2 opções, um cluster primário e um cluster secundário, mas são sempre muito bem-vindos se você quiser participar em um ou em outro, tem alguma coisa que você possa contribuir ou que você possa fazer. Então, nós estamos hoje, dia 22, é esse verdezinho aqui da linha de baixo. Próximo, por favor, isso aqui é o que a gente está pensando para a gente fazer aqui em julho. Em agosto, tem uma questão muito particular da demanda de produtividade de Portugal. É um mês de férias em agosto, é um mês que as câmaras vão estar fechadas, é um mês em que vai ter menos atividades. Então, nós vamos começar aqui, de hoje, que nós vamos pactuar esse plano de trabalho, nós vamos ter as atividades de cooperação entre os municípios brasileiros, que já estão encaminhando nos diagnósticos vocacionais participativos, e vamos também as agendas que nós pactuarmos de acordo com essa disponibilidade de tempo do pessoal de Portugal, porque a gente também não quer pressionar muito, justamente no mês de férias deles, a gente carregar muito de ações. Mas podemos marcar as bilaterais entre Portugal e Brasil, de acordo com o resultado, com a disponibilidade de agenda, principalmente dos municípios portugueses. Aí, agosto, setembro, deixa eu passar aqui para setembro, previsão. E lembrando, pessoal, isso são as macro reuniões e depois a gente pode fazer outras reuniões. Espera aí. Aí, setembro, 2, 9, 16 e 23 seriam reuniões de clusters semanais, né? Também respeitando mais ou menos esse interesse e essa disponibilidade. Então, a gente já vai começar a ter uma periodicidade maior desses encontros para apresentarmos o resultado das cooperações, tá? Definição de agenda de visita técnica para as equipes brasileiras e Portugal. Nós estamos pensando numa data possível de uma primeira ida, um primeiro conceito de visita técnica em novembro ou início de dezembro. Então, provavelmente, na segunda semana de novembro, vamos discutir com vocês também hoje essa possibilidade da visita. Tá? Depois nós vamos ter aqui dia CNM, realização sobre algum dos temas identificados no plano de ação. Né? Então, a gente vai pegar, identificamos, vimos a capacitação, o cluster 1 quer trabalhar com esse tema. Beleza, vamos preparar um evento de capacitação desse tipo de ação para a gente ter essa ação de convergência. Dia 26 de setembro tem um aspecto muito importante que nós precisamos respeitar da agenda, que são as eleições municipais em Portugal. Tá? Então, nós precisamos
trabalhar com essa flexibilidade também. Próximo, depois de setembro, outubro, aí nós temos aqui 7 e 14 reunião semanais, ou seja, as continuidades dessa ação, e no dia 21 e no dia 28, nós vamos fazer conferências virtuais, conferências mesmo, uma apresentação, agendas bilaterais entre os participantes, de acordo com o tema de interesse do cluster e já com o resultado do que a gente foi trabalhando, tá? E aqui, dia 28, realização de 2 conferências virtuais abertas ao público sobre as temáticas e experiências dos clusters. A gente vai tentar. Aqui no Brasil, nós temos uma coisa muito interessante que nós já estamos fazendo, são as quartas-feiras, nós fazemos uma coisa que é um encontro aberto virtual, a gente chama de EAV. Então, toda quarta alguém fala alguma coisa, nós tivemos a última aqui, César, contando o pessoal do Espírito Santo, foi ontem, isso foi muito bom. Mas aqui nós estamos preparando essa conferência virtual para dar uma saída pública e uma resposta daquilo que nós estamos desenvolvendo. Aí nós vamos ter aqui apoio das equipes portuguesas na implementação dos protótipos e dos espaços de inovação portugueses, porque um dos objetivos dentro dessa discussão é a construção. Será o município de Coimbra está colaborando com o outro e vamos construir um espaço de inovação. Então, a gente vai estar dando a concretização desses espaços de inovação. Em outubro, a gente vai estar abrindo também o processo de seleção das cidades brasileiras e americanas da fase 2, já com essa experiência do que nós tivemos para trazermos os outros todos juntos. E aí nós vamos, nessa incorporação da segunda etapa de operação, provavelmente alguns dos municípios que já estão como menção honrosa vão incorporar o Inova Juntos também. E a gente fecha essa agenda de outubro para a gente já pegar em novembro a previsão da primeira visita técnica. Próximo lá, né? Depois aqui nós vamos ter novembro também uma atividade normal de periodicidade de reuniões semanais, então a gente já começa com uma agenda um pouco mais cadenciada, mais organizada dessas atividades. Vamos ter outras conferências virtuais aqui, ó, da agendas bilaterais de interesse dos participantes e realização de conferências virtuais dos temas dos clusters 3 e 4. Então, a gente sempre vai ser para assim, 1 e 2, 3 e 4. 1 e 2, 3 e 4, tá? E aí, depois, nós temos aqui, para novembro, uma previsão de definição da agenda técnica da equipe brasileira a Portugal. Então, nós já queremos marcar uma primeira ida. Lembrando, isso depende de um conjunto gigantesco de condicionantes, tá? Então, em termos de recursos financeiros, não seria o problema. O problema é mais, por exemplo, as fronteiras estão fechadas para o Brasil neste momento. Então, não adianta eu falar que eu vou se Portugal não tiver com as fronteiras abertas. Então, tem a questão de vacinação, tem outras questões aí que a gente pode estar definindo ainda, mas assim, a nossa expectativa é já trabalharmos com a primeira visita técnica desses municípios ainda esse ano do Brasil indo a Portugal e logo lá já no começo do ano nós começarmos a trazer os municípios portugueses para o Brasil, tá? Então, próximo. Então, aqui 2, 9, 16, aqui também temos as reuniões dos clusters, para quem está vendo aqui, esses que envolvem todos os municípios em conjunto são os em verdinhos, tá? Aí aqui nós vamos fazer a análise do plano de trabalho, dos resultados, da interação, e aí a construção do plano de trabalho de 22, já incluindo também os municípios latino-americanos que nós vamos incorporar, provavelmente nesse retorno do processo seletivo, tá? Então, nesse retorno, a gente já vai ver esse tipo de interação também com os países aí latino-americanos. Próximo. Bom, aí os clusters 1 e 2, né, que nós vamos ter hoje aqui, apresentação de experiências, temáticas e clusters, só para lembrar, quem talvez não lembre, o cluster 1 é desenvolvimento econômico e inovação, e o cluster 2 desenvolvimento territorial e consórcios. Pronto, acho que acabou, né, Liz? Tem mais acho que uma coisinha. Nós vamos criar agora as duplas ou os trios de cooperação dentro do fortalecimento dessa temática do cluster e vamos ver aqui as ações que nós já discutimos anteriormente, o que eu quero cooperar, como que eu quero cooperar. Para quem não lembra, nós temos no Inova Juntos um site e você tem todas as informações, tem as preferências dos municípios portugueses, com quais são as áreas de atuação, o cluster principal e o cluster secundário, e nós temos também dos municípios brasileiros as informações do que eles gostariam de fazer. Nós fizemos a primeira reunião juntando todo mundo e agora nós vamos dividir em grupos menores para permitir que a cooperação entre vocês aconteça. Nossa função enquanto Inova Juntos é estimulá-los a que essa cooperação aconteça e dar as condições, os meios, o que for preciso. Próximo. E aqui
E aí nós vamos precisar discutir isso no finalzinho e nós vamos voltar. Passei 1 minuto só. Nós vamos voltar no final dessas reuniões das salas para uma compilação em conjunto, discutindo a cooperação virtual e a cooperação presencial. Para isso, nós vamos chegar já no plano de trabalho. Acabou aí, né, Liz? Mostra, Lori, por favor, o que a gente tem. A gente já tem um diagrama de fluxo, né, que a gente usa aqui, que é o aplicativo que a gente usa, é o Wrike, mas vocês não precisam se preocupar. Deixa a Lori compartilhar. Só um momento, Zanin, tá. que precisa Deixa eu falar isso. a parte operacional, desculpa. O que eu queria pedir, porque para a gente fazer a divisão em salas, a divisão vai ter que ser manual. Então, será feita uma distribuição manual. Então, eu queria pedir que vocês renomeassem, colocassem no nome de vocês, clica aí com o botãozinho em renomear, o cluster em qual você deseja ingressar. Então, é só colocar C1 ou C2, tá? Por quê? Porque aí a gente vai conseguir saber qual pessoa que vai para qual cluster. Se tem 2 pessoas na sala, tá? Tem, sei lá, 2 pessoas do mesmo município. Coloca C1 e C2 que a gente já distribui para os mesmos clusters. Ah, eu sou do município, estou sozinho aqui, eu sou de Aioba, eu vou para o C1. Então, a gente já vai fazer essa distribuição. Como é que vocês vão fazer? A gente vai dar um comando aqui no Zoom, e aí ele vai aparecer um quadradinho assim, ó, você está sendo convidado para ingressar na sala tal. Na hora que você clicar, você sai dessa daqui automaticamente e abre na outra sala só com essas pessoas. Nós vamos conversar, lembrando, vou ficar na sala 2, eu, Giovanni e a Lorena, e vão para a sala 1, a Railise e a Tatiane da oficina, tá? No final, terminamos esse processo, a gente vai receber um aviso de regressar para a sala, aí você clica no regressar para a sala, aí volta todo mundo para essa sala principal, né? É isso, Lise? Isso mesmo, Zanin, é isso mesmo. Então, vamos lá. Lori, só mostra... Maurício, eu tenho... o Giovanni falar, calma, já te passo, Giovanni, um segundinho. Não, é que tenho uma dúvida que as pessoas não encontram no ponto onde vão modificar o nome. Eu acho que isto... Tá. Eu, por exemplo, não encontro nesse momento. Eu não sei... Às vezes muda o layout do Zoom e não se sabe onde é que se encontra a coisa para renomeação. Eu agora não vejo ela, por exemplo. Então, vamos lá. Vamos só essa questão aqui da renomeação aqui. Quando você coloca o mouse em cima da sua própria imagem, aparece 2 opções, que é de ativar o mudo e 3 bolinhas. Nessas 3 bolinhas, quando você clica nela, aparece renomear. E é aí que você renomeia e dá o OK. Perfeito. Olha só, na própria nossa agora. imagem. Perfeito. Obrigado. Isso, nas 3 bolinhas que aparece ao lado de mudo. Então vamos lá, gostei disso aqui que eu também não sabia. Obrigado, professora. Foi rápido. Eu estava procurando aqui e não conseguia. Tá? Então, rename aqui. Ó, eu já renomeei o meu. Maurício Zanin, eu vou para o C2. Tá? E, Lori, enquanto mostra aí o Wrike que a gente vai estar fazendo com o pessoal. Tá? Eu cliquei. E aqui nós vamos chegar a isso com um diagrama daquele de gráfico de Gantt. Então, as reuniões semanais, as atividades, a execução, etc. Precisa preencher tudo hoje? Não, gente. Hoje a gente definiu o que a gente vai fazer, criar os cronogramas de trabalho, e a gente vai estar atuando em conjunto. A Lori vai estar nos ajudando aqui, a Lise vai estar nos ajudando no grupo C1. Pode parar de compartilhar. Giovanni, quer fazer alguma consideração antes da gente pular para as outras salas? Ou alguém quer fazer alguma consideração? Que horas que a gente volta, Lise? Que horas que a gente volta? 11h15. 15 minutos 11h15. antes de... Isso, 15 minutos antes de acabar o horário, né? Que é previsto, que é até 11h30. Então, a gente volta 11h15. Eu cliquei em renomear, dei OK, mas não sei se já foi direcionado para o... Não, eu vou dividir as salas ainda. Eu só preciso que vocês mudem o nome de vocês para eu saber para qual salas vocês vão, mas eu ainda vou fazer essa divisão. Gente, alguma dúvida, alguma coisinha para a gente poder ir para lá? Zanin, bom dia a todos, boa tarde, Oi. Pessoal de Portugal. Eu ainda não consegui, quer dizer, eu consegui no chat fazer a minha renomeação. Aqui eu não estou conseguindo. Ó, é o Kelson que está falando? Isso, Kelson. Kelson, passa o mouse em cima da sua imagem e vai ter 2 bolinhas no canto, 3 bolinhas no canto superior direito e um botãozinho chamado Mute. Aí você clica nas 3 bolinhas, aí nas 3 bolinhas você vai em Rename, ou renomear, eu não sei, depende se você tiver em português ou em inglês. Tá? Conseguiram? Mas alguém está tendo problema de renomear? Pelo que eu estou vendo aqui, a grande maioria... Acho que o Hernandes não conseguiu e o pessoal. Zanin, bom dia. Bom dia.
Tudo bem? Uma dúvida só para a gente definir aqui quem fica no C2 e se alguém vai para o C1. A reunião de ambos vão ficar gravadas, essas individuais? Não, a nenhuma das reuniões vai ficar gravada, porque na hora que a gente divide a sala, eles não gravam, tá? Então, elas não vão ficar gravadas. Então, por exemplo, a ida do Season V vai um para uma sala. Por exemplo, Cleones, você vem com a gente aqui para o 2, porque tem bastante interação com os municípios portugueses, e pega, sei lá, a Mônica, alguém, e coloca no 1. Tá? Tá bem. Tá bem? Sim, sim. Tudo bem, Bom. pessoal? Então, eu renomeei agora. Rename. Conseguiram? Vamos dividir então, pessoal? Então, vamos lá, tá? Vejo vocês na sala, a Lise, e a gente Só vai volta. levar um tempinho para fazer a manual, mas em breve vocês vão receber o avisozinho aí. Só que vai levar um certo tempo para eu redirecionar todo mundo. Mas só para vocês ficarem atentos, por favor. Tá bom, estamos atentos. Gente, se alguém quiser ir falando enquanto isso, acho que você manda todos de uma vez, Liso? Como é que funciona? Posso intervir? Pode Bom dia. sim. Oi, Pedro. Boa tarde Diga. boa tarde para Portugal, bom dia para o Brasil. Uhum, Aqui boa diretamente da Câmara Municipal de Coimbra. Você não conseguiu trocar. Pelo que eu tinha percebido do e-mail, hoje íamos falar só sobre o cluster 1, não é? E o dia 29 sobre o cluster 2, ou não? Não, Pedro, não. É. Não te preocupes, onde Eu te não. sentes à vontade. Eu acho que isso é o mais importante, dado que todos os municípios portugueses indicaram 2 clusters. Sim, Infelizmente, vocês são 2, mas estão no mesmo computador, então vão ter que... A não ser que um de vocês queira usar o seu telemóvel. São 3 até. O nosso cluster indicado é o 2 e o 4. Sim. Né? E sim. nós estamos no 2, exatamente. Eu fiquei foi com a ideia de que no e-mail hoje iríamos tratar apenas do cluster C1 e no dia 29 do cluster C2. Uhum. Não, a mensagem que mandamos ontem dividia em dois quartos paralelos para permitir uma maior flexibilidade antes do verão. Eu já Então, percebi, sim. podem, podem escolher um cluster e também, se tem um telemóvel lá, separar-se e ir eventualmente os 2 em 2 clusters diferentes, se preferem. Ok? Tá bem. Muito bem, então, estou esclarecido. Até já. ok. Então tá. Estou fazendo a distribuição aqui. Ok. Eu tô com a emoção que a gente testou isso um monte de vezes e a chance de dar errado é enorme. Nós fizemos várias vezes a sala, vai, volta, vira, volta. Aí teve uma vez que caiu, aí eu não sabia o que estava acontecendo e espero que não aconteça agora, tá? Pessoal, O vira-vira, lembrei aquela música daquele português, o vira-vira. Não, é bem, acho que era Roberto Leal. Tem 2 usuários aqui, que tá Sônia Ramos, que não indica para onde vai, e o usuário do Zoom, que também não indica para onde vai. Só faltam essas 2 pessoas para eu terminar aqui. eu vou renomear aqui. Só um minuto. Tá Peço bom. desculpa, Guimarães, eu também renomeei o meu, porque como estamos 2, vai a Marta para o C1 e o Sérgio para o C2. Pode ser, desculpem. Aí você clica naqueles 3 pontinhos e bota Sônia C1 ou C2. Aí você escolhe. Clica na sua imagem, clica aí na sua imagem, naqueles 3 pontinhos, onde tem 3 pontinhos. Aí vai aparecer seu nome e você bota Sônia C1 ou C2. Maria Clara está no C1.
Eu estou no C2. Hernandes, qual agora curso só ela falta- vai querer? Agora só falta a Sônia. A Sônia, eu não sei para onde ela vai. Ela está indo aí. Mas qual que é? Só Pra falar qual se você cluster dois ela já dela? coloca. Tenha o Eu consigo PEC e eu colocar vou aqui. chegar em algum lugar. Como é que eu faço? Já cliquei na minha Qual que imagem. você quer ir, Sônia? Para o 1 ou 2? É 1. Então tá. É um? Então tá coloca bom, no 1 ok. e vamos começar. Ok. Acredito que eu tenha terminado aqui. E meu coração tá batendo aqui, que tomara que dê certo, que a gente não caia. Tem um pessoal também entrando. Tá dificultando aqui. Peraí. Vai dar certo, Daninho. Confiança. Vai- Positividade, vai dar certo. Eu tô com o coração no bate, mas já apanho. Pronto, acredito que agora deu certo. Vou distribuí-los. Ok, é isso. Certo. Bom. Ai, tem uma galera entrando. Oh, meu Deus, o pessoal que está entrando. Tananã. Pronto, é isso. Todos estão C2, são C2, C1, C1. Ok, agora. Então, vou abrir as salas. E agora? Pronto, vocês vão receber. É isso, vocês vão receber agora. O join. Eu fico no C1. Oi, pessoal, desculpa a demora. Desculpa a demora, é que teve mais gente entrando na sala e eu tive que redistribuí-los. Tem mais um pessoal aqui também que está entrando agora e não me disse para onde vão. Eu preciso só saber. Eu já volto aqui rapidinho. Me dá um minuto só para eu só ver essas pessoas que entraram agora. Um momento. Pessoal, eu preciso saber para qual sala vocês querem ir. Rafael, para qual sala? C1, ok. C1. Eu não me ali, C1. Pronto, te mandei para lá. Pronto. Pronto, pessoal. Consegui atribuir todo mundo. Desculpa aí a demora. Bom, então, eu liguei... sem vídeo. Eu liguei para vocês ontem, né, para a grande maioria de vocês aqui do Brasil, e pedi para que vocês trouxessem algumas sugestões quanto ao plano de trabalho. Como vocês viram, a gente já tem esse esboço inicial do plano de trabalho que a gente fez em conjunto com o PES, que a representante está aqui com a gente hoje, é a Tatiane. Então, a gente vai apresentar novamente aqui para vocês e ao longo dessa discussão de interação, a gente vai discutindo as próprias sugestões que vocês têm quanto a esse plano de trabalho, né? A gente não precisa sair daqui com uma coisa completamente fechada, mas já sair com sugestões de vocês. Eu vou aqui anotando e colocando dentro
do nosso RIKE, que é a nossa ferramenta dessa questão do plano de trabalho, para facilitar aqui para a gente. E aí eu vou pegando as sugestões e depois, ao longo das nossas outras interações, que a gente vai ter mais reuniões, né, com os municípios portugueses, entidades portuguesas, a gente vai ajustando isso até chegar num plano mesmo finalizado e completo. Então, eu vou compartilhar com vocês. Também a gente vai discutir um pouco a respeito das conferências virtuais, que vão ser esses momentos para cada cluster temático de compartilharem um pouco das experiências e dos processos de interação. Então, a gente também já quer ter uma discussão mais ou menos aqui de sugestões de vocês do que a gente pode apresentar, quem pode falar e etc. E também tem a questão dessa questão de cooperação, com quem vocês querem cooperar. A gente pode criar aqui também hoje já duplas ou trios de cooperação com os municípios participantes portugueses, né? Que no caso do nosso cluster são Oeiras e Valongo. Deixa eu ver se são isso exatamente. Oeiras e Valongo. E aí a gente já vai começar a discutir sobre essas questões. Tatiana, você tem alguma coisa a considerar, alguma coisa a acrescentar? Ou a gente já pode começar aqui a compartilhar? Tá bom. Então, oi Sheila, tudo bom? Bom dia, boa tarde aí, né? Você tem alguma coisa a acrescentar antes da gente começar essa questão do próprio plano de trabalho para discutir? Host, eu tentei. Já está. Olha que legal. Já está. Gente, que maravilha. Bem se vê que eu não sei usar esse treco mesmo. Desculpa. Pronto. Já para o futuro que tiver cerca de... Chama-se aprendizagem mútua dos dois lados do oceano. Cada um tem uma pequena dica. Eu já estou aprendendo no Inova Juntos. Avisa a Lise lá que dá para gravar localmente também. Pessoal, então assim, começamos aqui, fizemos uma rápida apresentação. Tem um pessoal que está aqui embaixo, sem vídeo, eu não apresentei, mas enfim, deve ser acho que o pessoal que está só acompanhando essas ações. O que é muito importante, primeiro... Joana, vamos lá, Joana. Joana de Aiuaba, Ceará. Que bom, João. Aí tem o usuário Zoom C2 e tem a Lorena que saiu ali. Pessoal, é muito importante assim que vocês entendam a felicidade de nós aqui do Brasil e os resultados que a gente está conseguindo alcançar, que estão sendo absolutamente sensacionais. A gente está com uma base semanal de trabalho. As pessoas estão desenvolvendo os assuntos de formas diferentes. Então, colocaram, eu quero cooperar com isso, eu quero cooperar com aquilo. Então, tem o pessoal desde gente que está fazendo plano diretor participativo com ODS, inclusão no plano plurianual, até o pessoal que está fazendo projeto de desenvolvimento da parte elétrica, ou o pessoal do Matheus lá de Itajaí, que está vendo de compartilhamento de aplicativos de combate a dengue. Vou dizer para vocês, está uma maravilha, está uma delícia. E nós queremos começar esse processo e começar essa ação de interação com vocês, ouvindo vocês e deixando vocês conversarem entre si de maneira não tutelada, entendeu? Então, agora é o momento da gente ouvir um pouquinho. Eu vou abrir aqui, levanta a mãozinha, pode ser aqui assim mesmo, eu vou passando a palavra para um e para o outro, e a gente já vai conversando para a gente pensar aí as expectativas, o plano de trabalho e como é que a gente pode sair nesse tema específico do cluster desenvolvimento territorial e consórcio. Lembrando que a gente vai ter que preparar uma conferência sobre o tema, com os avanços daquilo que a gente colocou, ou seja, quais foram as experiências do Brasil, quais foram as experiências de Coimbra, quais foram disso, a gente preparar uma coisa mais para frente e pactuarmos aqui uma reunião. Enfim, gente, estamos juntos, é com vocês. Quem quer começar falando? Vamos lá, Cleones, levantou a mão aqui, diga lá, Cleones. Bom, vamos lá. Então, acho que a gente tem, desde o início do projeto, já uma certa ansiedade para compartilhar e para ouvir. A gente, pensando no evento de hoje, nessa reunião aqui, a gente traçou aqui internamente, Mônica, Daniela e eu, 3 pontos que nós gostaríamos de ter mais informações dos colegas de Portugal. 3 pontos que a gente buscou até mais ou menos
qual região já acontece ou quem já se dispôs, mas nem todos eles aparece lá naquele interesse de cooperação, porque a gente entende que talvez não seja o que eles querem ouvir, mas é o que eles têm para falar, e é o que a gente quer ouvir daí, né? A gente está aqui para absorver. Então, eu vou falar, e daí, Zanin, eu te peço, né, e com toda a tua maestria, que tu vai guiando isso para a gente chegar no objetivo que vocês esperam, tá? Mas é só uma chuva de ideias mesmo aqui. Quais são os 3 pontos? Uma é algo muito parecido com a rede social de Olhão, tá? O que a gente pensou? Primeiro que os objetivos da rede social de Olhão, e tanto o objetivo geral quanto os específicos, eles são exatamente o que a gente pondera aqui para posicionar o consórcio, né? Como um grande articulador de desenvolvimento regional que forneça ferramentas para os municípios para que eles possam desenvolver seus territórios de uma forma escalonada para que toda a região se desenvolva. A gente entendeu isso, tá? Observando e lendo um pouco sobre o projeto, sobre o que acontece lá, na verdade, né? Então, a gente tem esse ponto aí no nosso planejamento, que é mapear a população, acompanhar, avaliar e monitorar isso, né? Monitorar e depois avaliar esse processo. Então, seria a rede social de Olhão. Depois, a gente gostaria de entender um pouco sobre a associação lá da AMAL, não é associação, tem outro nome, me fugiu agora, mas é da organização da AMAL. Alentejo, a Associação de Municípios lá do Algarve. Algarve. Acho que é Algarve. A gente aqui tá para a gente ter como AMAL aqui, mas é entender como que funciona, como é que se dá o engajamento dos entes públicos nesse processo, né? A gente tem aqui constituído no Brasil afora, né? Santa Catarina, a gente segue muito o que a construção da própria CNM, né? Em defesa do municipalismo, em defesa dos municípios. A gente tem aí a nível nacional a CNM, aqui no estado a FECAM, e aqui regionalmente uma associação de municípios, que é privada, né? E o consórcio, que é público. Mas a gente gostaria de conhecer essa experiência de engajamento, de trazer, porque vocês não têm o governo do estado em Portugal. Então, é direto com o governo nacional. Então, como que se dá... Então, assim, ou seja, é um peso diferente, né? Essa organização. Exige não vou falar... Eu vou citar a palavra profissionalismo, mas não é no sentido de profissional, mas exige uma fundamentação, eu acredito, né? A gente olhando de fora, acredita que exige uma fundamentação diferente do que a gente tem aqui, né? Aqui é um processo ainda lá no privado que acontece, que articula politicamente com o público, né? E a gente está tentando trazer isso para o consórcio, que é público. Então, a gente precisa de entender como vocês fizeram isso, né? Estamos tentando entender como acontece isso para trazer essa mesma fundamentação para cá. E, por fim... Essa integração que o consórcio, lá com os municípios, sei lá, que Guimarães, Coimbra, os outros estão conseguindo fazer. O AMAL está fazendo essa integração entre o público e o privado, é isso? Ou entre os níveis de governo? A gente entende que é isso, que acontece isso. A gente entende olhando de fora e ouvindo um pouco a experiência deles, né? Sim. Então, e daí juntar essas duas situações, então, a rede social com esse engajamento, e daí propor uma rede de inovação, né? Porque daí a gente já tem, então, a população conectada, ou pelo menos a gente sabe o que tipo de desenvolvimento a gente quer trazer para a nossa população local, né, regional. A gente tem os agentes públicos envolvidos nesse processo, e daí a gente quer chamar, então, a universidade, o privado, para constituir algo muito próximo do que acontece no Centro de Ciência e Tecnologia Tecmaia, que fica na cidade de Maia, né? Não está aqui no grupo, pelo que eu percebi, eles vão acompanhar a reunião do Cluster 3, que é dia 29, daí a gente pretendia acompanhar também, mas entender como é que se deu a construção de existe lá um Health Cluster Portugal. É um cluster de saúde constituído com privado, público, instituições multinacionais, enfim, que para nós aqui se assemelha muito talvez, né, a um hackathon, enfim, tentar criar isso, constituir de forma permanente esse cluster de inovação em saúde, utilizando o nosso espaço de inovação, conectado com o espaço de inovação que a gente está propondo criar em cada município. Aí que essas empresas, porque daí a gente pode pensar em empresas a nível nacional, multinacional, mas o foco aqui é trazer o empresário local mesmo, né? O dono da clínica, a farmácia, para que todo mundo trabalhe num contexto de que eles cresçam, mas que permitam que o Sistema Único de Saúde evolua junto,
né, com tecnologia, com inovação. Então, eu estou fomentando aqui o privado para ter mais acesso, para o público ter mais acesso a serviços de qualidade. Enfim, a gente pensou nesses 3 pontos, né, numa ordem aí de crescimento, que a gente construa, né, de fato, e daí a gente trouxe isso hoje, né, não sei se a ideia é, talvez, no plano de trabalho, pensar em encontros, eu vi já no que você apresentou, Zanin, já encontros, então, pontuais, para a gente entender um pouco mais cada contexto, e daí ir trabalhando. Isso é uma coisa, né, voltada daí para a instituição, né? E porque a gente deixou de lado um pouco do que a gente tem das outras propostas, né? Por exemplo, compras compartilhadas, controle de zoonoses, né? Bem-estar animal, que são outros pontos que a gente quer conversar também e entender, mas eles vão aparecer, né, ao longo desse trabalho. Então a gente deixou isso em segundo plano e focou nesses macros aqui. Maravilha. Vamos ver se talvez o seu Pedro ou talvez o Sérgio aí queiram comentar um pouquinho, pelo menos, dessa questão do consórcio de municípios, esse segundo ponto, que eles comentaram como é que funciona aí com vocês dentro da ação. Vocês podem dar uma contribuição? Sim, posso. Pois não, Sérgio. Nós aqui, eu não sei se depois o de Coimbra também podem complementar. Nós aqui em Guimarães também fazemos parte de um consórcio que chamamos as comunidades intermunicipais, em que foi feito, assim, um bocado a regras quadro no mapa, uma divisão de municípios vizinhos. Foi um bocado administrativa, porque depois no terreno há alguma dificuldade, porque temos municípios muito rurais e municípios que já são bastante industriais. E isso quando queremos discutir um assunto, enquanto nós, Guimarães e Famalicão, que é aqui ao lado, estamos com problemas de mobilidade, se calhar outros municípios estão com outro tipo de problemas, recolher o lixo, que nós já temos resolvido, e torna-se um bocado difícil, mas é uma entidade que tem autonomia e, em termos de financiamento, são autoridades muito importantes, porque depois são elas que gerem os fundos. Por exemplo, estas candidaturas, aqui temos o Inova Juntos, mas pode haver um Inova Juntos aqui só nesta comunidade. Ou seja, tem autonomia e agora com a pandemia e os fundos europeus que vêm mais, essa gestão também é feita por ele, ou seja, é muito importante que estas comunidades existam, porque há uma responsabilização política e tem que haver uma assunção política, ou seja, os políticos, os presidentes são eles que têm lá a representatividade. Não sei se Coimbra quer acrescentar alguma... Sendo que é muito, muito difícil às vezes a gestão. Nós aqui em Guimarães estamos numa comunidade que tem 8 municípios. Não sei qual é que será, no caso de Coimbra, quantos municípios terá. Sim, boa tarde. Novamente, bom dia. Obrigado ao Sérgio. De facto, Coimbra, aliás, os municípios em Portugal estão associados de 2 formas. Estão associados numa cúpula principal chamada Associação Nacional de Todos os Municípios, a ANNP, ou seja, todos os municípios, 300 e qualquer coisa municípios, estão associados nesta organização, que é uma associação que congrega todos os municípios, e depois, em cada uma das regiões, foram criadas as chamadas comunidades intermunicipais. No caso de Coimbra, é a Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra, que é composta por 17 municípios, vão desde o litoral, ou seja, vão desde o mar ao interior, à serra. Portanto, há aqui uma transversalidade. Se olharmos para o mapa de Portugal, é uma espécie de uma banda na transversal que cobre ali a zona. Portanto, por isso, e acontece-nos um bocadinho como referiu o colega de Guimarães. Nós temos grandes municípios, como é o de Coimbra, é o maior, né? Figueira da Foz é o segundo maior, Cantanhede o terceiro. Depois temos municípios muito mais pequenos, com uma dimensão de 2, 3 mil habitantes, 4, 5 mil habitantes, portanto, ou seja, e do interior de Portugal. E, aliás, o nosso país tem também uma Secretaria de Estado para o interior, para a valorização do interior, porque foi de facto entendido por este governo a necessidade de reforçar com políticas, de reforçar com meios, de reforçar com pessoas e com a indústria o interior de Portugal, porque tem havido normalmente algum êxodo das pessoas, dos recursos humanos qualificados, das universidades, das empresas, para os meios urbanos.
as grandes cidades, para Lisboa, para o Porto, para Coimbra, para Aveiro, enfim, para toda a zona do litoral, porque é mais fácil relativamente à questão das acessibilidades, às autoestradas, às vias de acesso também terrestres, às vias de acesso ferroviárias. Portanto, há uma linha ferroviária de norte a sul de Portugal, vai desde Braga ao Algarve, muito do litoral, passando em Coimbra, passando em Aveiro, passando em Lisboa, e de facto tem acontecido isso. As cidades têm se desenvolvido muito mais no litoral do que propriamente no interior. E fruto desse diagnóstico tem havido o reforço de políticas há muitos anos, mas atualmente existe uma Secretaria de Estado para a valorização do interior, que tem, evidentemente, como foco promover ações e promover políticas e colocar dinheiro no interior de Portugal, ou seja, fazer com que se possam, que as empresas tenham mais facilidade em se instalar no interior, em zonas industriais do interior, em que existam incentivos para os trabalhadores, para os profissionais poderem fixar-se no interior, numa cidade do interior, tendo mais um vencimento, tendo mais dias de férias, tendo mais regalias do ponto de vista social. E é evidente que isto são pequenos passos que vão demorar também, evidentemente, algum tempo a dar os seus bons resultados. Mas, de facto, dizer isto, que a forma como estamos organizados, quer em termos de Associação Nacional de Municípios, quer em termos de CIMs, de Comunidades Intermunicipais, é também uma lógica territorial de valorização do espaço e dos territórios, porque estas CIMs, estas Comunidades Intermunicipais, obrigam, de alguma forma, que estes 17, no caso de Coimbra, que estes 17 municípios pensem em projetos comuns e que se deixem um bocadinho de pensar em projetos a nível apenas local, que sirva apenas e só aquele município em concreto, né? Dou um exemplo, por exemplo, a rede de transportes urbanos. A rede de transportes urbanos e que serve as comunidades escolares está pensada dentro destas comunidades intermunicipais para servir os vários municípios da comunidade intermunicipal da região de Coimbra, exatamente para que possa haver mobilidade de pessoas, de jovens, dentro dos vários municípios. E há outros projetos ligados ao turismo, projetos ligados à gastronomia, projetos ligados à valorização do território, que têm exatamente um eixo comum aos vários municípios. Na altura, quando preparávamos a candidatura e em conversas falávamos que Coimbra tem o Rio Mondego, né? O maior rio que nasce em Portugal. E ao longo do Rio Mondego há um conjunto de outros municípios que fazem parte desta comunidade intermunicipal, como seja Figueira da Foz, como seja Montemoro Velho, como seja Penacova, enfim. E Oliveira do Hospital, enfim, todos estes municípios têm já em carteira e estão já a trabalhar projetos de índole para valorizar o território, aproveitando exatamente este rio, ou seja, valorizar o rio, valorizar um recurso natural que existe, que está há muitos anos a passar aqui e que tem sido um bocadinho esquecido ou tem sido valorizado município aqui, município ali, ou seja, Figueira da Foz construiu uma marina, Coimbra construiu também aqui algumas coisas, outros municípios não fizeram nada, estão agora a aparecer também algumas praias fluviais, ou seja, para criar espaços de lazer e de fruição para os turistas, enfim. E outro aspecto que estas comunidades intermunicipais também vêm obrigar os municípios a pensar como um todo, tem a ver com as questões ambientais, com a questão da valorização dos resíduos, com a recolha dos resíduos sólidos urbanos, por exemplo, com o tratamento dos esgotos, com o tratamento dos efluentes, enfim, para que não exista apenas e só um único município a tratar dos seus resíduos, a tratar dos seus efluentes. Do ponto de vista de economia de escala, é muito melhor, e do ponto de vista financeiro, quando isso é feito a nível de 17 municípios. Não é? Portanto, a lógica da criação destas comunidades intermunicipais é procurar e promover projetos que sejam de importância para os vários municípios da comunidade, para que valorize todos os municípios como um todo, e não acabar um bocadinho, e desculpem a expressão muito portuguesa, acabar um bocadinho com as chamadas quintinhas, ou
acabar um bocadinho com cada município puxar um bocadinho mais para si. Esta é uma forma legal, é uma forma que o governo criou de obrigar os municípios a se associarem também para poderem ir buscar fundos comunitários. Há projetos, dinheiro comunitário, dinheiro de fundos europeus, que vêm canalizados diretamente para as comunidades intermunicipais. As câmaras não podem sozinhas ir lá buscar esse dinheiro. Portanto, estão obrigadas, né, se quiserem valorizar o território, se quiserem investir mais nos seus espaços, estão obrigadas a juntar-se, a unir-se, a procurarem modelos de encontro e modelos de entendimento, no sentido de facto, de poderem concorrer a estes projetos europeus e beneficiar desses fundos europeus em todo o território. Eu dou um exemplo, a construção das ciclovias, das ciclovias que vão, neste momento já temos ciclovias que vão desde Penacova até à Figueira da Foz, com mais de 80 km. Portanto, ou seja, o que é que acontecia até há 10, 15 anos atrás? Em cada um dos municípios, no seu próprio território, construiu a sua ciclovia. Hoje não, com esta comunidade intermunicipal, vem obrigar, porque vem dinheiro de fundos comunitários, vem criar projetos intermunicipais que beneficiam os vários municípios, que atravessam os vários municípios, na perspectiva exatamente de valorizar todos, procurando maximizar exatamente os fundos europeus. E esta é a principal filosofia de funcionamento das comunidades intermunicipais em Portugal. Penso que teria sido claro. Posso acrescentar uma coisa? Claro. Sim, eu queria agradeço muito aos colegas dessas respostas e queria pensar que o tipo de perguntas que formulou Cleones com as suas colegas podem nos guiar um pouco para o futuro, para entender metodologicamente como podemos dar respostas a esse tipo de perguntas, que provavelmente são recorrentes e não só feitas pelo grupo da CISAMVI, porque em Portugal, muitas das respostas às perguntas que o Cleones fez são respostas que são comuns a todos os municípios, ou seja, as comunidades intermunicipais que hoje substituem, digamos, uma função intermediária entre Estado e município que existia anteriormente através dos distritos. Nós tivemos uma mudança nas últimas eleições, desapareceram estas instituições de segundo grau que eram não os distritos, se reforçaram nas comunidades intermunicipais, mas o mesmo acontece com a questão da rede social. A rede social é também um programa nacional que muitas cidades em Portugal têm, porque ajuda, facilita a gestão dos serviços do âmbito socioescolar e tal. Então, é possível pensar que de depositar em algum lugar perguntas desse tipo que são perguntas que ao final têm dois tipos de respostas. Uma que é geral, como é que legalmente se constituem esse tipo de comunidades e como é que os incentivos que o Estado português quis pôr no agrupamento dos municípios contra uma certa tradição de egoísmo não autorreferencial municipal, como é que isto se transforma em novas instituições que trabalham em conjunto, como é que este espírito, que no início é um pouco forçado pela lei, pelas regras, o que dizia agora Pedro, não podes fazer uma ciclovia sozinho, não pode fazer um implante de incineração pensando só em ti, precisas começar a pensar essas coisas em conjunto, porque o que até resolve um problema pode gerar para um território um contra-problema de fumaça, de revolta dos habitantes do território e tal. Então, eu estou pensando que recolher esse tipo de perguntas agora que os municípios têm nos permitiria de fazer uma operação em dois tempos. Um primeiro tempo em que construímos como um pequeno dossiê que diz como historicamente esse tipo de instituições se constituíram, como é que elas, digamos, valorizaram o objetivo do Estado de criar novas dinâmicas no local através de incentivos ao juntar-se,
não? Em vez de operar em solidão. E isto poderia ser um primeiro grau de resposta que podemos construir com todos os nossos municípios, eventualmente ajudando, aproveitando do que a oficina e o SES podem fazer aqui, construir uma espécie de respostas a FAQ, não? Questões frequentes postas, e mostramos como legalmente se constituíram e como historicamente foram tomando forma. Agora, depois existe um segundo nível, que isso é muito mais pessoal, que é como é que os diferentes parceiros que participam, que não são apenas a AMAL, nesse caso, que pode dar uma resposta ao Cleones, porque praticamente todos os nossos municípios fazem parte de algumas comunidades intermunicipais, não? Embora elas sejam constituídas de forma diferente, uma característica da AMAL é que ela coincide com um território, nós não temos regiões, mas temos gestão regionalizada no território português dos grandes temas ministeriais, não? Então, acho que é o único caso, a AMAL, em que há uma coincidência entre essa associação intermunicipal e o próprio território do Algarve enquanto região digamos, de desconcentração, chamamos assim, porque não é uma verdadeira forma de descentralização, porque não tem eleições de órgãos, mas é uma forma de desconcentração do Estado em escala regional. Então, provavelmente para o futuro poderíamos trabalhar assim, facilitar uma construção de uma resposta comum por parte dos municípios a questões muito básicas, históricas e de natureza legal, digamos, e depois, em vez de encontrar respostas individuais aos problemas de convivência, porque, como diziam os dois colegas, os problemas que essas comunidades intermunicipais enfrentam são diferentes, às vezes há duas cidades com problema de trânsito e outras que têm problema de despovoação, por exemplo, não? E então, provavelmente terá geometrias variáveis em enfrentar os problemas dos diferentes municípios, e estas são respostas que provavelmente faz mais sentido que respondam individualmente cada uma das cidades envolvidas, que não são apenas a AMAL, que é uma instituição que veio como tal, mas também cada município tem uma experiência dentro da sua comunidade intermunicipal, e então um ponto de vista urbano ou rural sobre como é que funciona e como poderia funcionar melhor este tipo de instituição. Então, estou pensando de um ponto de vista metodológico, como se pode traduzir no trabalho futuro este tipo de perguntas que tem dois níveis de respostas diferentes, não? Pronto. Giovanni, deixa-me colocar, porque, olha, eu achei tanto a contribuição do Sérgio quanto a contribuição do Pedro extremamente positivas, e a sua fala ainda me faz dar uma virada, já em 5 minutos de interação, já dá uma virada na minha chave em termos da construção de política pública. Existe uma variação da forma como eles estão fazendo em Portugal, que nós não estamos fazendo aqui, que é o seguinte: aqui você tem os municípios que têm problemas, os municípios enxergam problemas comuns, eles já estão tendo que matar 1 leão por dia para conseguir resolver os problemas comuns, e eles têm que matar 17 leões por dia para resolver um problema de consórcio. Então, quando você faz um consórcio, você tem um esforço para a geração do consórcio muito grande, e com os resultados. E o que vocês estão colocando aí, é que, pelo menos o que colocou o Pedro e tudo mais, é que para você acessar fundos internacionais da comunidade europeia, você só pode fazê-lo se estiver em consórcio. Então, você está criando uma outra diretriz de construção de política pública associada a uma linha de financiamento que não faz parte do modelo mental que a gente está usando aqui no Brasil. Por exemplo, os consórcios se viram para conseguir fazer aquilo que são as competências municipais. Mas imagina se a gente tivesse, olha, tudo bem, para o recurso de saneamento, eu libero 100 milhões se for para um município, mas se for um consórcio, eu libero 500 milhões. Ou seja, se eu condiciono a lógica de operação e liberação de recursos, a construção de políticas integradas transmunicipais, como, por exemplo, a ciclovia ou o saneamento, e vinculo isso à associação de linhas de financiamento. E hoje nós estamos numa briga, enxugando o gelo aqui, uma briga em vão, tentando mostrar que o município com menos de 100 mil habitantes não consegue construir um aterro sanitário. Mas todos estão tentando construir um aterro sanitário porque estão recebendo um termo de ajustamento de conduta. Então, só essa sacada que vocês deram aqui, eu achei que era muito interessante para a gente colocar. Eu acho que o aspecto muito interessante nisto, Maurício, é perguntar-nos em forma mais geral como é que estamos enfrentando
a certeza que a fragmentação como dizer, nos fez perder muito nos anos anteriores, porque o conceito da rede social é igual. Trabalhar todos juntos para além da separação produz melhores resultados e melhor eficiência em termos de gestão do dinheiro público. Então, não estranha que o Estado Central tenha uma lógica, chamamos premial, ou seja, que dê prêmios a quem trabalha em conjunto em relação a quem trabalha sozinho, porque no passado nós tínhamos ciclovia que acabavam em nada, acabava o limite de um município, a ciclovia ia para nenhum lugar, não? Então essa lógica é uma lógica, não é uma lógica apenas de eficácia, é uma lógica também de multiplicação da eficiência. Eu acho que provavelmente o que nos interessa em conjunto para dar algo útil aos colegas brasileiros é ver como conseguir, quais foram os esforços que foram necessários para passar de uma gestão fragmentada e ineficiente a entender como é possível construir uma gestão mais eficiente através da união e da defragmentação, digamos, o processo inverso do que fomos habituados por muitos anos, não? Rudimar levantou a mão ali, Rudimar. Tem o Rudimar que queria acrescentar alguma coisa? Então, bom dia novamente aos colegas do Brasil, boa tarde aos colegas de Portugal. Esse é um tema central no debate político mais geral. Nós temos uma sobreposição de instituições que desenvolvem ações e projetos e muitas vezes no mesmo território e elas não se conversam, né? Ou quem representa a entidade naquele grupo participa de outro e não faz a interface. Então, esse de fato é uma situação, o Cleones pontuou isso muito bem, e aqui, se eu pegar aqui na área do consórcio, do CIS aqui na região da Serra Gaúcha, nós temos a Associação de Municípios, que é o órgão político, nós temos o CISA, que é o órgão operativo, digamos assim, que dá resultado, aí nós temos os comitês de bacias hidrográficas, que não discutem com o consórcio ou com a MESNE a aplicação de políticas na área do meio ambiente. Mas isso é um tema interessante, né? Que é importante compreender essa experiência que vocês têm para que a gente possa avançar aqui e ter essa interface. Mas também, pela apresentação dos colegas de Portugal, eu vi de Cascais, que não faz parte do grupo aqui, né? Mas eu não vi ninguém ali. Não conseguiram vir hoje por causa dessa coisa que foi nesse spam de todos. Perfeito, e não conseguiram agendar lá a tempo. Digamos. Mas eles mostraram uma modelagem interessante do tratamento dos resíduos sólidos, que é uma ação que nós trabalhamos aqui. E aí, para nós, não pensar só o tema resíduos, mas pensar o saneamento como um todo. Sim. Essa troca de experiências ela é muito importante, né? Porque não é só o resíduo, é uma parte, mas pensar o saneamento como um todo. Aquilo que o colega de Coimbra falou, né? Acabou ocorrendo um desenvolvimento muito forte do turismo, até porque isso movimenta a economia, e acabou ficando o interior mais desassistido, entre aspas, né? Não é que ficou desassistido. E aqui a nossa realidade, as nossas ações procuram fortalecer a economia local com o fortalecimento dos pequenos empreendimentos familiares, que é um eixo importante da nossa realidade e linka com isto também o tema do turismo. Tá? Então, as pessoas, em vez de pensar o litoral, pensam a região da Serra como um espaço claro, primeiro o turismo de encher a boca, de comer bem, né? Mangiare bem, né? Mangiare bene. Mandar uma pessoa para a Itália aqui, que o Giovanni é italiano, o Giovanni quer muito. Então eu elencaria, e aí, por fim, né, eu elencaria um tema que é que está muito em voga hoje, que é no desenvolvimento econômico, a indústria 4.0. Né? Nós temos, para você ter uma ideia, no Rio Grande do Sul, no Brasil, saiu hoje informação que mais de 33 milhões de empresas fecharam. Fecharam por quê? Porque o mercado que elas atuavam não existe mais, e elas não se modernizaram. E aí o capital de fora vem e toma conta. Então, isso é uma outra
troca de experiências que eu acharia muito importante. Tu alia no tema do turismo a economia local, sim, fortalecendo o pequeno proprietário, o pequeno empreendedor, a família, mas também pensa no desenvolvimento econômico macro da região, que pode estar gerando emprego, enfim, mas não emprego tradicional de uma indústria metalúrgica, enfim, porque essas estão perdendo espaço. E nós não somos um eixo. O Rio Grande do Sul não é um eixo, ele está fora do eixo central do país. O custo de logística é muito caro, o material para chegar aqui é muito, o custo é alto, e para mandar para o centro do país também é muito alto. Então, eu elencaria esses assuntos, essa chuva de ideias, né, para a gente começar a pensar isso junto, colaborando com essa primeira intervenção do Cleone, que foi muito positiva, agora essa sobreposição de funções. Aqui, agora que o Rudimar dizia isso, eu pensei uma coisa, alguns dados que saíram em Portugal recentemente sobre a maior capacidade de resiliência do turismo rural em relação ao turismo urbano no ano da pandemia, porque claramente as pessoas com mais medo dos âmbitos densos preferiram o turismo rural, e ele caiu muito menos do que não caiu o turismo urbano. Então era um turismo que já era em desenvolvimento e ele reforçou-se muito com a pandemia e mostrou-se mais resiliente. A pergunta que podemos nos fazer é, por exemplo, relativamente a Amal, mas a zona de Coimbra é parecida, nós temos cidades que vão, municípios que vão do rio até as montanhas, não? Na comunidade intermunicipal de Coimbra. É como se discutem esses temas dentro de um âmbito onde existe um aspecto de competição entre as cidades, não? Porque claro que a cidade atraía muito e agora parece que a serra atrai mais. Então, a pergunta é se as cidades conseguem cooperar e redistribuir o volume de turismo internamente, ou o aspecto competitivo entre elas sobre alguns temas fica sendo mais forte. E então pensei, em relação à viagem futura, por exemplo, nós poderíamos tentar de ter um momento mais centralizado, onde enfrentamos problemas que são de todos, e num lugar onde, digamos, são as pessoas que falam e menos se visita. E depois, uma vez que temos clara algumas questões de implantação, digamos, em vez de viajar para as diferentes áreas e lá identificar alguns problemas que são mais de ritmos e de capacidade de diálogo local, por exemplo, em enfrentar questões que estão entre a cooperação e a competição, que eu acho que são dois polos, de qualquer forma, em que não é possível prescindir quando se fala de associação, especialmente se fala de associações forçadas ou incentivadas pelo Estado, não? Que não são de origem voluntária, mas que chegam de um objetivo superior de obrigar os municípios a falar entre si, porque o neoliberalismo nos convida a competir. E as formas de organização do Estado hoje intentam reduzir essa competição e transformá-la em cooperação. Então, como é que os municípios se desbruçam no meio destes polos, não estes dois polos? Eu acho que poderia ser um elemento interessante desse cluster. Gente, só uma coisa aqui mais prática, faltam 5 minutos para a gente voltar para outra sala. Eu já acho que está bastante interessante. Eu vou só fazer duas contribuições rápidas que a gente precisa fazer aqui. Primeiro, eu acho que uma forma muito objetiva é nós criarmos uma disciplina, uma rotina de interação das ações desse cluster, que seja quinta-feira esse horário, para nós discutirmos com um plano de trabalho em que eu digo assim, ó, semana que vem eu apresento isso, depois eu faço aquilo, depois eu trago outra coisa. O que eu gostaria, eu vou falar o jeito que eu estou pensando para o Brasil, e vocês depois pensem de outra forma. Por exemplo, nós queríamos fazer a visita de trazer vocês de Portugal para cá primeiro. Então, eu já estava pensando aqui, pegar os 3 ali de Portugal, de Coimbra, já trazer todo mundo para Brasília, 1 dia, 2 dias para Brasília, depois mandar um para o Nordeste, um para o Amazonas, outro para o Rio Grande do Sul, entendeu? Aí vocês vão ficar tudo louco, todo mundo vai ficar achando que foi... o que eu estava pensando. Manda um para cada um, depois vai, eu queria ter ido para lá, volta, vem na próxima, tá? Então, a gente já tinha uma ação dessa logística de interação. Então, de repente, se a gente cria um cronograma de trabalho, a gente pode falar, o Pedro começa a atuar... Eu esqueci o nome das meninas que é ali de Coimbra, mas uma... Hã? Não estou ouvindo. Suzana e Ana Pereira, e está a chegar a Maria João. Então, Suzana vai para o Nordeste, a Ana vai para o Amazonas, o Pedro vai
vem para Brasília, que é mais chato. Aí você fica aqui em Brasília, sei lá. Mas se Pedro gostar de arquitetura, fica feliz em Brasília também. Não, mas em um dia. A parte de arquitetura eu vou passar para mostrar para todo mundo. Mas o que acontece? A gente cria um cronograma de trabalho. Aí o Sérgio de Guimarães já está fazendo alguma ação. Eu acho que se nós criarmos uma disciplina, olha, toda quinta-feira ou todo dia X, a gente conversa 1 hora e a gente continua essa ação, a gente endereça essas questões e cria um plano de trabalho. E aí a gente começa a executar essa conexão de um para muitos. Ou seja, a Suzana pode atuar com muitos, o Sérgio pode atuar para muitos, porque a gente entra nessa ação que o Giovanni está colocando, existem temas que são globais. E aí, na hora que a gente pegar o que for descer para o sul, por exemplo, já passa no CISG e passa em Santa Catarina, por exemplo. Eu estou pensando aqui a gente fazer um roteiro de visitas e que a gente possa fazer. E a gente precisa pensar uma outra ação, que é o seguinte, nós precisamos ir. Então, novembro, por exemplo, se nós somos os 4 que foram selecionados, ou os outros que estão na ação, vamos para Coimbra, depois vamos para Sérgio, vamos para Guimarães. Então, minha sugestão aqui é o seguinte, que a gente crie uma disciplina semanal de trabalho para aprofundar a temática do cluster 2, de desenvolvimento territorial e consórcio, e definimos esses temas gerais que o Cleones colocou, que o Giovanni colocou, e entrarmos nos específicos, porque a gente pode começar a ver essas zonas de convergência. O que vocês acham disso, gente? Mas é só minha... Eu estou pensando isso para o Brasil, vocês vejam aí o jeito que vocês quiserem. E abrir aqui para quem falar, nós temos 2 minutos para voltar para a sala. E eu não sei assim, se os caras estão indo bem lá, porque às vezes aqui a gente está indo tão bem, os caras lá estão tudo triplicando. Aí a gente tem que animar os caras para eles não desanimarem também. Vamos ver. O que vocês acham aí, gente? Dessa ideia da gente ter uma periodicidade de 1 hora de trabalho que seja por semana. Pode ser? Acho que é importante só, e daí, até na linha do que o Giovanni expôs, a gente pode, essas colocações que eu fiz no início, transformá-las em perguntas, Giovanni. E daí, se nessa 1 hora a gente pode ir trabalhando a resposta, ou vocês trazem a resposta já em forma de resposta, para a gente criar essas perguntas e respostas para o nosso desenvolvimento aqui. Ótimo. E podemos fazer isso, por exemplo, nas quintas-feiras das 10 às 11, por exemplo, nesse horário que é possível, tanto no fuso português quanto brasileiro? Tá razoável isso para vocês? Porque eu acho que é tranquilo, gente. Porque tudo que nós fizemos aqui no Brasil, que tinha um plano de trabalho com encontros recorrentes, a gente resolvia os problemas e resolvia as outras. Aí o que não tinha encontro recorrente acabava parando, perdendo a dinâmica. Mas o que nós aprendemos? Que quando tem essa periodicidade, o negócio vai. Enfim, vamos abrir aqui quem mais quer falar alguma coisa? Já temos 1 minuto. E quem apresenta o que a gente falou lá na hora que a gente estiver no outro grupo? Você apresenta, Cleones, essas decisões aqui que a gente colocou? O pessoal de Portugal? Suzana? Eu achei... Fala, Hernandes. Eu achei aqui interessante a questão da ciclovia, porque aqui na Chapada nós temos o consórcio Chapada Diamantina, né? É um polo turístico internacional ecológico, e está vindo um projeto aqui de ciclovia. Nós não temos ciclovia, as pessoas andam às margens das rodovias. E ele falou, ele vai dar uma ideia de se não pensar em uma cidade, a ciclovia de uma cidade, de um polo turístico. Então, integrar ciclovias aqui na Chapada. Eu já peguei isso aí e já vou levar o nosso consórcio. Obrigado. Isso, mas vamos fazer o que a gente está fazendo em Nova Juntos, que a gente pega, põe o piano nas costas e sai correndo. A gente faz... Aliás, eu posso acrescentar só mais uma questão? Claro, Pedro, claro. Algumas das ciclovias que começaram a ser construídas resultou num aproveitamento de antigas linhas ferroviárias desativadas. Ou seja, linhas ferroviárias que deixaram de ter trajeto, deixaram de ter clientes, deixaram de ter pessoas, não é? Portanto, ou seja, a dado momento os governos em Portugal decidiram não apostar na ferrovia e linhas que eram economicamente que davam prejuízo foram eliminadas, ou seja, começou aquela linha ferroviária a estar completamente abandonada, e aquilo que os municípios agora fizeram foi aproveitar todo aquele troço de trajeto e transformar numa antiga ferrovia, transformá-la numa ciclovia. Portanto, ou seja, e são 40, 50, 80, 90, 100 quilómetros de uma via ciclável e pedonal, também com intuito turístico, ou seja, de 10 em 10 km, 15 em 15 km, tem as estações ferroviárias antigas que foram recuperadas, são transformadas em postos de turismo, são transformadas em salas de visita para os turistas conhecerem aquele território. Enfim,
é um misto de natureza, um misto da saúde, um misto de cultura, um misto de turismo, enfim, e tudo se conjuga nesta perspectiva do aproveitamento de uma linha ferroviária que estava desativada e foi dado uma utilização. Muito bom, Pedro. Aqui nós temos várias estações realmente abandonadas, né? E que possam servir realmente de estações do ciclismo. Muito boa ideia. Obrigado, hein? Deixa eu falar aqui para as meninas chamarem a gente para a próxima sala. Eu só quero, assim, para a gente estimular os outros, que vocês falam, que eu sempre fico falando muito, aí vocês fazem esse resumo. Mas então, o que a gente combinou? A gente vai fazer essa ação, a gente vai continuar a discutir as temáticas do cluster, desenvolvimento territorial e consórcio, de uma forma periódica, uma horinha por semana, e a gente vai criar essas ações. A mim parece-me que o secreto seja trabalhar nessas duas vertentes. Perguntas que podem ser preparadas e respondidas a próxima vez, ou seja, cada vez emerge seguramente alguma coisa nova, como foi agora, vimos a questão da ciclovia. Sim. Começamos pensando por que se juntaram, o que fazem quando se juntam, como fazem o que fazem quando se juntam, e deu ideias, não? Então, trabalhar nessas duas vertentes, sempre sair de uma reunião com algumas perguntas que possam ser respondidas na vez depois. Sim. E que possam estruturar também o percurso da visita que iremos fazer fisicamente, mas também uma série de respostas, porque as respostas parece que despoletem uma série de reflexões em cima que também determinam outras perguntas. Então, parece-me que isso deve ser um pouco a linha de ação para esses encontros, não? Produzir, ao mesmo tempo, inícios de respostas e perguntas crescentes, digamos. Ok. Bom, eu recebi uma mensagem aqui que breakout rooms em 51 segundos. Nós também. Então a gente tem o direito de ser expulso da sala em 30 segundos. Então, um sorriso aqui, todo mundo, para tirar uma foto bonita aqui, para dizer que a gente trabalhou. Deixa eu tirar aqui o livre breakout room aqui, só para tirar uma foto bonita. Isso. Que todas eu saio com cara de que está indo no velório, fica assim com a cara feia. Tá? Gente, então em 25 segundos a gente vai lá e ó, achei um show. Vamos animar o pessoal de lá, que eu não sei como é que foi a outra turma, né? Pode ter... Tá sendo muito eles boa. Estão a dizer agora, vamos animar o pessoal de lá, que não sei como está indo a outra turma. Ah, é? Ô, rapaz, então eu já quero saber as agendas de viagem. Vamos lá, 8 segundos a gente se vê. Se isso der certo, a gente se vê ali fora, eu acho. Vou ver, acho que vai dar. Que maravilha! Conseguimos, estamos de volta. Eu não sei para vocês do grupo 1, mas do grupo 2 foi um arraso. Nós bombamos lá. Conta aí, pessoal. Ó, não sei, assim, sem querer dizer, mas foi muito legal e queremos trazer vocês para a animação do grupo 2, que foi muito bom. Turminha, como é que foi aí com vocês? Você já sabe que tem que cortar por 10 as afirmações entusiastas do Maurício, não? Eu fiquei animadíssimo. Primeira coisa, não, era só piada. Era. Vamos lá, gente. Vamos fazer aqui um resumo aqui de como é que foi lá do pessoal do grupo 2. Depois a gente passa para ouvir também o pessoal aqui do grupo 1 e a gente faz um fechamento. Quem que comenta aqui? Acho que o pessoal de Portugal, talvez de Coimbra, Giovanni e o Cleones. E depois eu faço um fechamento no final. Conta aí. Vai que tem o Cleones. Hã? Vai que tem o Cleones com muita vontade, é um voluntário. Vai, Cleones, voluntário indicado, digamos. Obrigado. Vamos lá. Bom, pessoal, compartilhando um pouco, né? A gente trouxe algumas situações que a gente imaginou como macro, né? Assim, como um todo, para compartilhar. Pensando no que nós buscamos em Portugal, né? A gente acabou, o tempo foi limitado, né? Mas ok, acho que foi um bom tempo para um primeiro encontro. E os próximos a gente vai desenrolando, né? E daí inverte também, né? O que Portugal espera de nós, espera levar de nós para lá. Então, a gente tratou algumas questões como, deixa só eu, para não perder a linha, né? A rede social de Olhão, né? A gente entende que é um projeto extremamente interessante. A gente está no cluster de desenvolvimento territorial e consórcio, então esse tem que sempre lembrar da guia, né? Que esse é o nosso guia. Então, a rede social, ela traz uma série de objetivos específicos e objetivo geral que vão ao encontro do que a gente traçou aqui como linhas para o desenvolvimento territorial, né, dos municípios e regional aqui de toda a região.
Depois, a gente gostaria de entender, né, buscou e citou daí como exemplo a AMAL, mas aí durante a discussão a gente compreendeu que claro, a AMAL ela representa um ponto único lá de divisão regional, mas qualquer município poderia trazer essa situação também, que é a organização para engajamento do agente político no processo de desenvolvimento regional. Aqui no Brasil, a gente tem a figura de município, estado e União, né, governo federal. Então, você tem uma cobrança do estado, o município cobra do estado porque o estado tem a visão macro. Portugal não existe, então os municípios ou se organizam com suas demandas, né, e formalizam isso e agem politicamente junto ao governo nacional, ou não conseguem avançar, porque acabam ficando num trabalho individual. Aqui no Brasil, a gente cobra do Estado, o município fica no trabalho individual cobrando do Estado. E natural, porque o Estado leva uma boa fatia de imposto, né? Então precisa devolver também provar, né? Comprovar a sua necessidade de existência. Então a gente cobra do Estado e as nossas organizações municipais, né? Associação, consórcio, acabam ficando ou numa área muito técnica ou somente numa área muito política. Então, como a gente engaja o prefeito nesse processo, né? Então, esse foi um outro ponto. E, por fim, compreender um pouco, né, aí é um tema um pouco mais específico de saúde, desenvolvimento territorial de saúde, né, desenvolvimento regional de saúde, que é sobre o cluster de inovação que acontece lá em Maia, dentro do Centro de Ciência e Tecnologia, TecMaia. Aí a gente, né, vai fazer esse contato ainda com o pessoal mais específico, mas acho que fica próximo de Guimarães também, que estava na sala conosco. Era acho que Sérgio, né? Sérgio, isso. Sérgio. E, então, assim, a gente buscou entender isso. Aí, nisso, o pessoal de Portugal trouxe uma sugestão da gente trabalhar, então, para otimizar o tempo e a gente ter linhas, né, para agilizar os próximos encontros, de perguntas e respostas, né? Até porque daí a gente pode compartilhar essas perguntas e respostas com os outros clusters, que facilita para eles entenderem também. Então, assim, como se dá, assim, a gente vai focar agora nessa próxima semana, então, nas perguntas, né, para desenrolar isso que eu comentei até agora, em perguntas objetivas, né, para a gente ter o retorno do pessoal de Portugal. E daí ficaram organizadas reuniões aí semanais, de 1 hora, para a gente continuar esse desenvolvimento aqui. Aí, claro, o pessoal do CISGA, né, trouxe algumas demandas, que daí relacionadas a isso. Por exemplo, a gente fala aqui de saúde, mas tem toda a parte de aterro, né, de resíduos sólidos, que precisa ser discutido aqui no Brasil, de como se organizar. O pessoal trouxe a questão da ciclofaixa, que foi um exemplo dado lá, mas daí isso são questões pontuais que naturalmente vão se desenrolando e vão surgindo ao longo da discussão da organização regional, né, do desenvolvimento regional. E daí a gente vai criando mecanismos que podem ser compartilhados com as outras regiões, com outros municípios, enfim, que não estão necessariamente no nosso cluster. Essa é a ideia que eu consegui captar dessa nossa 1 hora aí de discussão. O pessoal de Coimbra, o pessoal de Guimarães, o Giovanni, quer fazer alguma contribuição? Aqueles temas globais que a gente vai abordar, aqueles temas gerais? Que acho que foi legal aquela contribuição, Giovanni, que você fez lá? Digamos que a ideia foi um pouco de pensar como é possível articular uma parte de respostas gerais para todos, que serva quer através de pequenos relatórios que possam ser postos no website, quer para uma série de eventos de abertura num lugar central, quando as equipas das viagens estarão no país, ou seja, otimizar uma primeira fase em que contamos elementos históricos e legais do desenvolvimento de uma série de programas que, por exemplo, em Portugal, as perguntas dos colegas brasileiros pareciam focar em coisas que eram de um município de um outro, mas na realidade descobrimos que muitas coisas, como as redes sociais ou os consórcios intermunicipais, são coisas comuns de todos os municípios da rede. Então, pensamos que pode valer a pena construir 2 tipos de produtos e de momentos de diálogo nas viagens separados, um que responde a perguntas de tipo estrutural e outra que responde a perguntas de tipo conjuntural, como é que numa determinada situação daquele território foi enfrentado o peso da cooperação, a relação entre competição e cooperação entre os municípios sobre alguns temas estruturantes. Então,
a ideia é um pouco de tentar separar as respostas que podem ser comum a todos, o mínimo comum denominador, de outras que são situações específicas e que vão provavelmente construir situações mais parecidas com municípios do Brasil que têm uma forma ou um tipo de relação rural-urbano mais parecida a outros simétricos de Portugal. E só para fechar, aí eu passo para vocês passarem também o relatório, e nós temos duas coisas bastante operacionais, uma que a gente vai fazer toda quinta-feira, depois da nossa reunião aqui do Brasil, que é das 9 até as 10, a gente faz das 10 até as 11, essa ação da discussão do Cluster 1, né? A gente já fecha, pode fazer simultâneo, e a gente já vai fazendo essas respostas, perguntas da semana anterior, respostas da outra semana, e uma divisão também, além da divisão do que é geral e do que é pontual, a gente vai começar a pensar o planejamento da viagem, né? O planejamento da ida para Portugal e da ida para o Brasil. Eu comentei um pouco o que a gente estava pensando aqui no Brasil. Quando nós fôssemos receber, por exemplo, receber todo mundo aqui em Brasília 2 dias, conhecer aqui, discutir, todo mundo conhece todo mundo, e depois a gente divide essas pessoas. Então, por exemplo, Coimbra está com 3 pessoas, a Suzana vai para o Nordeste, o Pedro vai para o Amazonas, o outro vai para algum outro lugar, a gente consegue fazer essa distribuição para que a gente possa ter esse tipo de integração. E também nós já pensarmos nessa primeira visita do roteiro em Portugal, ou seja, como é que nós vamos ver sistemas gerais, como é que vamos ver sistemas específicos, e já planejarmos isso também. Qual vai ser a base? Uma disciplina recorrente da gente fazendo essas reuniões e indo construindo as várias mãos, dando esse protagonismo entre os municípios. E eu achei isso muito legal. Ufa, queria ouvir de vocês agora, como é que foi aí no Cluster 1? Eu não sei, alguém mais do Cluster 2 quer comentar alguma coisa, gente? Não sei, o pessoal... Pedro quer falar aí, Sérgio, pessoal de Portugal. Vamos lá. Eu posso acrescentar uma coisa, no fundo, Sim, claro. que comentei no nosso cluster em privado. De facto, tem havido políticas nacionais que obrigam os municípios a se associarem em comunidades intermunicipais, a obrigarem-se a adotar políticas mais eficientes, mais eficazes para a sua população, numa perspectiva holística, ou seja, não pensarem apenas e só no seu território, individualmente, naquilo que é melhor para o seu território, mas pensar sim naquilo que é melhor para a sua região. E sendo bom para a região, é objetivamente bom para o seu território, para o seu município. E quando há pouco se falava na questão dos resíduos sólidos urbanos, e o Giovanni falava nisso, nenhum município hoje constrói uma central incineradora no seu próprio município. Nenhum município constrói hoje uma ETAR, uma estação de tratamento de águas residuais, só para o seu município. Ou seja, isto hoje é construído de forma a ter economia de escala, de forma a ter rentabilidade do ponto de vista económico e financeiro e ambiental. Estamos a falar também de aspectos ambientais muito importantes. Ou seja, todo este triângulo do ambiente, da saúde, da sustentabilidade está tudo ali. Os próprios Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, estão no foco das políticas municipais. E esse foco vem, evidentemente, top-down, desde a criação das comunidades intermunicipais, cuja filosofia dos fundos comunitários, fundos europeus, são distribuídos para os municípios por via destas comunidades, ou seja, obrigando, efetivamente, os municípios a se associarem em projetos transversais, em projetos que sejam importantes e interessantes para os vários municípios, não apenas para um em particular. E esta é uma forma de obrigar à mudança de mentalidade e, no fundo, a tornar-nos um país, ou regiões, um país mais inclusivo, um país mais equitativo e igual, em que as pessoas, no fundo, as desigualdades são aqui colmatadas fruto deste tipo de políticas e deste tipo de iniciativas que visam exatamente os vários territórios e os vários municípios. Alguém mais quer contribuir, gente? Ou passamos para o outro? Posso só, Maurício, deixa-me só dizer, aproveitando as palavras do Pedro, esta questão dos fundos comunitários, das comunidades, é muito importante, porque só assim ganhando escala é que conseguimos. Deram aquele exemplo, não sei se já não me recordo do colega do Brasil, por causa das ciclovias que chegavam, a ciclovia não termina no limite do território ou da cidade, ou seja, continua. E as pessoas aqui, falo por Guimarães e Coimbra, também conheço alguma coisa, ou seja, as pessoas moram em Coimbra, mas podem trabalhar na Figueira da Foz, as pessoas moram em Guimarães, podem trabalhar no Porto, ou seja, têm mobilidade e
e Guimarães não precisa de ter só serviços só em Guimarães, pode ir usufruir na cidade vizinha e temos vantagens, ou seja, temos que olhar para as cidades não como inimigas, como era no tempo medieval em que tínhamos que conquistar territórios, mas sim como parceiras, porque só assim é que conseguimos ter os investimentos e o retorno do investimento. Era só mesmo para deixar essa nota. Maravilha. Bom, pessoal, já agora só acrescentar aqui um aspecto, em detalhe de força, daquilo que o colega Sérgio de Guimarães referiu. Até há uns anos atrás, de facto, havia muita competição entre os municípios, ou seja, havia muito bairrismo, havia muita competição por várias coisas. E hoje a competição pode-se fazer do ponto de vista fiscal, ou seja, os municípios em Portugal têm a possibilidade de isentar uma percentagem do IRS, o imposto que as pessoas pagam, para ajudar a fixar. Há municípios com políticas de apoio à natalidade, por exemplo, ou seja, quem residir naquele município e tiver um filho ou 2 filhos, o município paga 500 euros, 1.000, 2.000, ou seja, há um incentivo a que as pessoas se fixem, enfim. E hoje há uma política nacional, com a tal Secretaria de Estado da Valorização do Interior, em que procura trazer incentivos para as pessoas, para empresas, empresários, se fixarem no interior, no sentido do país não tombar, ou seja, para que o país possa ser mais igual e para que possam existir as mesmas oportunidades e as mesmas também facilidades para todas as pessoas. Quer a pessoa viva em Mirandela, quer a pessoa viva em Faro, quer a pessoa viva em Lisboa, quer a pessoa viva em Castelo Branco. Talvez as pessoas não sabem o que é isto, mas são cidades do litoral, do interior norte e do sul de Portugal. Não é? E outra das coisas que se está a discutir na Europa hoje é que as cidades modernas são as chamadas cidades dos 15 minutos. 15-minute cities. O que é isto? É a cidade em que eu, em 15 minutos, consigo chegar a todo lado. Da minha habitação, em 15 minutos, chego ao meu trabalho, em 15 minutos chego a um hospital, em 15 minutos chego a uma universidade, em 15 minutos chego a um evento, a uma infraestrutura cultural, ou seja, em 15 minutos consigo chegar a todo lado, através de meios de mobilidade suave, das ciclovias, de transportes elétricos, de autocarros elétricos, enfim. Este é o tal novo conceito da cidade dos 15 minutos, em que de facto nós estamos a 15 minutos de tudo. Não é? De facto, este era mais um contributo que eu vos queria aqui deixar. Maravilha, muito obrigado, pessoal, foi muito bom. Então, vamos ouvir aí como é que foi o pessoal do Cluster 1, que o Cluster 1, lembrando sempre que a gente tem as linhas principais, né? O Cluster 2 é Desenvolvimento Territorial e Consórcio, e o Cluster 1, o tema é Desenvolvimento Econômico e Inovação. Como é que foi? Eu vou começar, não sei se tem alguém no grupo que queira compartilhar. A gente abriu, é porque eu estou no outro computador aqui. A gente abriu o espaço para que as pessoas conseguissem contribuir, né, com sugestões a respeito de participação, de acordo com a nossa agenda ali das semanais com Portugal. E ouviram sugestões no sentido de que eles gostariam de, assim, a gente teve aquele momento inicial de interação com Portugal, que eles conseguiram apresentar um pouquinho sobre o que cada município é, mas eles sugeriram que a gente aprofundasse um pouquinho mais a respeito do detalhamento de como cada município pode oferecer. Eu pegar aquela apresentação inicial, digamos assim, e no momento posterior, ao longo das próprias reuniões semanais ou nas conferências virtuais também, a gente conseguir compartilhar isso de uma maneira mais profunda e mais detalhada, para a gente saber de maneira melhor, né, como a gente pode, de fato, contribuir ou com que os municípios portugueses podem contribuir com o Brasil. Então, a gente colheu algumas sugestões de alguns municípios, eram bastante participantes, né, brasileiros, a maioria inclusive, é o cluster que a maioria dos brasileiros estão, a maioria dos municípios brasileiros estão dentro dele, então a gente não conseguiu ouvir todo mundo, mas a gente ouviu algumas sugestões, eu anotei tudo aqui num documento, para depois a gente conseguir conversar, elaborar a respeito disso, de conferências virtuais e as reuniões semanais. E também tivemos a participação da Marta, como representante do município de Guimarães. Inicialmente, o cluster prioritário deles é o cluster 3, né? Que é a questão do Cidades Verdes e Mudanças Climáticas, mas também ela já foi colhendo ali algumas informações que os municípios passaram brasileiros e já conseguiu encontrar algumas convergências aí no que eles podem apresentar como
que ele já tem implementado ali dentro do município, e também conseguiu colaborar aí com essa questão da parte portuguesa, e como a gente pode também trabalhar essa questão da cooperação aí Brasil-Portugal ao longo das nossas próprias semanais, e a conferência virtual, e as questões de boas práticas, compartilhamentos que podem ser, enfim, apresentados e realizados ao longo da nossa interação. Eu não sei se foi isso. O José ali levantou a mão ou falou um tchau para alguma outra pessoa? O José Cifrili, acho que ele só levantou a mão. Olha, isso é muito bom de ouvir. Vou passar para a Marta falar um pouquinho. Isso nos ajuda muito, viu, Marta? Porque, por exemplo, Guimarães, que vai estar, por exemplo, se o Sérgio está trabalhando com essa parte de desenvolvimento territorial consórcio e você está cuidando da parte de inovação, cidades verdes, etc., na hora que a gente vier para o Brasil, manda o Sérgio lá para o Cisanvi, você vai para Santarém, entendeu? Então já fica fácil a gente saber quem vai para onde e para a gente conseguir saber o que coloca. Você quer contribuir como é que foi também? O que a gente pode melhorar? Então, uma coisa importante, gente, não é que um tenha sido melhor ou pior que o outro, as coisas são diferentes, que nem a gente fez no Nudo Brasileiro. Às vezes não dava tudo certo, mas a gente vai ajustando e tudo que dá certo em um, a gente replica para todo mundo. Vai, conta, Marta. Aqui a questão é que eu estava a dizer que eu era um bocado a penetra do grupo, porque efetivamente este não foi definido como o nosso cluster prioritário, no entanto, até porque eu e o Sérgio estamos aqui em representação da Divisão de Desenvolvimento Económico e todos estes assuntos acabam por ser muito transversais. Nós como prioritário fomos com as cidades verdes e mudanças climáticas por um tema que é muito abrangente e que toca todas estas temáticas, que é o sistema de ecogovernança que estamos a implementar em Guimarães. Guimarães já concorreu para a capital europeia verde, estamos agora na preparação de uma segunda candidatura e esta questão de colocarmos o setor público, o setor privado, os centros de conhecimento, todos em comunicação e todos com este sentimento de pertença e de decisão, o que vai também tocar esta parte dos consórcios, da coesão territorial, é muito importante. Esta demanda do desenvolvimento económico, obviamente, o que eu falei foi porque ao ouvir os colegas dos municípios brasileiros, há ali alguns contextos que nós nos identificamos muito, nomeadamente em áreas que são, Guimarães é um concelho extremamente industrial e muito ligado a indústrias tradicionais, e o que eu dizia é que estamos muito nesta demanda de conseguirmos, enquanto município, que temos que ser aqui o elemento coeso nas tais hélices de cooperação, que é conseguirmos pôr a falar principalmente aqui o setor privado com os centros de conhecimento. E este tem sido um papel que nós temos tentado, um caminho que temos tentado avançar. Isto porquê? Porque reparemos que a nossa indústria tem alguma dificuldade em passar e em transformar-se numa indústria 4.0 e agregar valor à sua produção, que é uma dificuldade que nós temos, somos muito bons naquilo que fazemos, mas depois a riqueza fica lá fora, porque somos maioritariamente exportadores e há aqui alguma dificuldade em reter esse valor do nosso produto. E outro grande foco é os clusters da criatividade e da inovação, e partilhei alguns projetos que vinham com base em arranjar soluções para cozer também a inovação que é criada muitas vezes pelas spin-offs da nossa universidade, pelas startups que são criadas, para conseguir fazê-las chegar também ao nosso tecido empresarial. E partilhei também outra preocupação que nós temos e que um dos colegas também falava, que tem a ver com a qualificação a nível médio, em que estamos muito focados em projetos e na construção, e já temos alguns projetos nesse sentido, numa academia de competências, exatamente para trabalharmos a questão do upskilling e do reskilling dos recursos humanos, exatamente para potenciarmos aquilo que é o valor acrescentado em termos de recursos humanos e, obviamente, aquilo que é o objetivo dos territórios, que é atrair e reter talento, porque é outra dificuldade que muitos de nós sentiremos, que é quem tem universidades e politécnicos instalados, é que muitas vezes tem grandes centros de conhecimento instalados no seu território, mas depois tem aqui uma dificuldade que tem a ver, que poderá ir desde as questões do preço da habitação, poderão ser vários motivos, o próprio tecido empresarial não saber também absorver este tipo de recursos humanos capacitados e qualificados, e retê-los no território é sem dúvida uma preocupação, não é? Porque só assim conseguimos gerar riqueza. Pronto, e no fundo era partilhar um bocadinho que estes têm sido os nossos eixos prioritários, os nossos projetos
têm sido com este foco e acho que temos muito para partilhar. Era isso que eu queria dizer. Maravilha. Alguém mais quer contribuir de como é que foi aqui do pessoal do Brasil? Contar um pouquinho como é que foi, o que achou? Ou por onde que a gente pode melhorar? E vocês não chegaram a fechar uma disciplina, uma rotina, uma forma de operação para a gente começar a atuar e desenvolver o cluster, né? A gente escolheu ideias de como a gente vai tentar elaborar isso ao longo das reuniões semanais, da conferência virtual. Uhum. Ok. Pessoal, nós já estouramos o nosso tempo, eu não queria ultrapassar muito do horário previsto. Alguém do Brasil quer fazer uma contribuição final antes de fecharmos? Ou alguém da oficina, alguém do SES, Giovanni, se quer fazer um fechamento, aí a gente já encerra. O pessoal alguém eu só queria fazer uma consideração. Estava no Cluster 1. Não, eu achei o Cluster 1 foi bastante interessante para a gente poder definir agora como que seria as próximas fases de interação. E para mim o que ficou bastante claro é que eles querem ter um pouco mais de propriedade sobre as próprias ideias e boas práticas que levaram eles a estarem inscritos, por causa dessa questão da apresentação um pouco mais rápida, foi muito rápida, mas achei interessante também que surgiram nomes de outros municípios que não estavam propriamente no cluster. Estava Valongo, de fato, Oeiras é bastante interessante, mas também Guimarães apareceu com trabalhos bem interessantes que poderiam ser úteis, e a Maia também. E eu acho que alguns temas, surgiram vários temas a partir de Guimarães, da Andréia, se não me engano, é São Bento, outros municípios também com ideias para detalhes, ideias de temas para as conferências, desenvolver temas para as conferências. Então, eu acho que foi bastante útil. E o mais básico que percebemos, de fato, eles querem uma interação mais próxima mesmo, para poder ter mais conhecimento sobre essas práticas, conhecer voltado para a resolução de problemas. Eu acho que a gente tem que começar a pensar numa estrutura, juntar tudo isso, pensar numa estrutura de partilha a partir disso mesmo. Maravilha. A gente tem conseguido fazer bastante isso aqui do lado brasileiro, com uma disciplina insana de trabalho da nossa parte aqui, que está sendo muito legal, que a gente está mediando, todo mundo falando ao mesmo tempo. E assim, acho que uma lição que ficou foi que essa divisão dos clusters, os temas são importantes, essas conferências são importantes, mas nós tivemos uma assimetria. Então, muitos municípios do Brasil fizeram cluster 1 e não tantos do Portugal. Muitos de Portugal fizeram cluster 3 e só um passou no cluster 3 lá. Então, de repente, a gente vai ter que fazer justamente esse equilíbrio para juntar os saberes e os fazeres, as inteligências e as pessoas, e colocar esses saberes, fazeres, inteligências e pessoas de forma distribuída para conseguirmos chegar no resultado final, que é cumprir uma troca positiva que agregue tanto para o município português quanto para o município brasileiro. Gente, alguém mais quer falar alguma coisa do lado brasileiro? Senão eu vou passar para o Giovanni e depois, na sequência, eu encerro aqui. Tá? Só agradecer mesmo, Zanini. Essa interação é fantástica, a gente alcançar o nível que nós já estamos realizando com os municípios aqui no Brasil, também com os municípios de Portugal. Acredito que a gente vai conseguir já ter os produtos, né, que estamos nessa prospecção, nessa perspectiva, neste anseio, dessa troca de tecnologia social, da troca de diferentes saberes, de diferentes fazeres, e principalmente aí promover o desenvolvimento dentro dos nossos municípios para a população que anseia por esses serviços, que anseia por essas transformações. Então, só agradecer e aí já nos preparar para esse ritmo que nós já estamos vivenciando aqui, com você e com todos os nossos colegas dos municípios que aqui participam, também com os nossos colegas aí, os municípios, os representantes dos municípios de Portugal. Maravilha. E eu já falei para o pessoal lá no Cluster 2 que eu vou mandar o pessoal para o Amazonas. Adivinha que município de Santarém que eles vão visitar? Inclusive saiu um vídeo institucional, Zanini, agora, fantástico, mostrando Alter do Chão, mostrando o Sairé, como é que acontece aqui, e aí nós vamos subir esse vídeo aí também para vocês ficarem ainda mais encantados com todo o trabalho aqui com as comunidades ribeirinhas tradicionais, quilombolas, para vocês conhecerem esse desafio que é
E essa coisa maravilhosa, esse encontro, não só do encontro das águas do Rio Amazonas e do Tapajós, mas esse encontro aí de culturas, de povos, que a gente vai aqui integrar com vocês também. Maravilha, gente. Oi, por diga. favor. Já que você falou para o norte, eu tenho que falar para os irmãos portugueses que eu estou na Bahia, onde o Brasil foi descoberto pelos portugueses. Então, estamos aqui de braços abertos e nós, na Bahia, somos o único município participando. Então, está aí o convite para retornar à Bahia, redescobrir a Bahia. Só para eu falar, gente, que apesar de Santarém ficar no Pará, tem o Rio Amazonas, a região amazônica e tudo mais. Passar ali para o Giovanni fazer um fechamento e aí depois eu despeço aqui. Giovanni, o que você achou? Foi bom aqui? Cabe-me muito agradecer esse primeiro encontro mais informal, mas eu acho que os formatos, às vezes, mais abertos também ajudam a pensar como depois direcionar as coisas para as atividades mais concretas. Então, tenho que agradecer a CNM por ter insistido na necessidade que já demonstrou de funcionar de uma rotina um pouco mais constante, sabendo que nesse momento Portugal a próxima semana vai de férias e desaparece até o início de setembro, que no início de setembro semi-desaparece pelas eleições, mas sabemos que se encontramos uma maneira também que pelo menos podemos continuar a formular essas perguntas, a acumular, digamos, gradualmente uma digestão do nosso conhecimento mútuo para tornar mais eficazes e eficiente economicamente também a organização das atividades para o retorno das férias. Isto vai ser um benefício para todos, então agradeço quem tem dado o seu tempo, até já estamos a 18 minutos a mais do que tínhamos dito, que é ao mesmo tempo um empenho para nós não ir para frente, mas é um indicador de empenho e satisfação por vossa parte e vos agradecemos muito disto. Obrigado. Pessoal, então vamos encerrar aqui. Eu agradeço em nome do presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zucos, que está nos apoiando em todas as ações, para levarmos aí esse projeto de cooperação e da realidade brasileira para todos os municípios. Um grande abraço, a gente se vê em breve. Tá? Tchau, tchau. Muito obrigado por tudo. Tchau, tchau. Obrigada, boa tarde. Tchau. Tchau. Tchauzinho. Tchau, pessoal. Boa tarde. Laura e Lise, ficamos aqui para avaliar aqui só como é que foi? Ainda está gravando? Acho que precisa parar de gravar.